Bem-vindos todos, Shalom! Vamos para mais uma aula de hebraico bíblico. Na aula passada nós iniciamos o estudo das 22 consoantes do alfabeto hebraico. Se você quiser recordar essas 6 primeiras consoantes que nós estudamos, volta no vídeo anterior e dá uma estudada. Na aula de hoje nós vamos falar de mais 6 consoantes. E nas duas próximas aulas vamos falar das últimas 10 consoantes, divididas em 2 grupos de 5. Já para começar, vamos para a nossa primeira consoante, vai aparecer para vocês aí na tela. A primeira consoante, agora, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa consoante, é a consoante que a gente chama de Zayin. Esse Zayin, esse início, essa silabação Zayin, você deve estar pensando que está bem próximo do nosso Z, e realmente é transliterado pelo Z. Porém, não é a última letra do alfabeto, não é a última letra da língua hebraica. Mas como nós estudamos na aula passada até a letra 6, até a letra de número 6, na ordem 6, essa é a 7ª letra. Então ela é a letra de número 7 e não a última letra do alfabeto hebraico. Porém, quando formos transliterar, quando formos fazer uma tradução para o português, nós vamos traduzir pela letra Z. Professor, essa letra ela tem um valor numérico, assim como as outras letras que nós aprendemos na primeira aula, essa letra também tem um valor numérico, esse valor numérico 7, e ela possui também um significado, assim como as outras letras que nós estudamos ao longo da aula passada. O significado dessa é um pouco diferente, porque os gramáticos, os estudiosos mais antigos da língua hebraica falam que o significado de Zayin é podão. Mas há outros tipos de significados também. Mas o mais comum do termo Zayin, que dá o nome à letra, é podão. Vamos para uma palavra com a letra Zayin, essa letra que transliterada é o Z do nosso alfabeto no português. Observem essa palavra. Essa palavra é uma palavra muito famosa, principalmente dentre os livros proféticos, que é a palavra Zacarias. A palavra Zacarias, a transliteração, é até um pouco difícil se formos transliterar ao pé da letra, porque ficaria Zacaria e não necessariamente Zacarias, mas no português, em algumas gramáticas no inglês também, acabam fazendo a tradução para Zacarias e não Zacaria. Se você observar, tem um re final, lembra que nós falamos que o re final ele vai ser muitas das vezes um re vocálico e vai ter uma equivalência, a maioria das vezes, uma equivalência à vogal A. Pode ocorrer de ter uma equivalência à vogal E ou à vogal I, mas a maioria das vezes vai ter uma equivalência à vogal A. Vamos para a próxima letra do alfabeto hebraico que nós vamos estudar hoje. Vai aparecer para vocês aí na tela. Essa letra a gente tem que tomar também um cuidado para não confundirmos com uma outra letra que nós estudamos no primeiro grupo de consoantes. No primeiro grupo daquelas 6 consoantes, nós estudamos a letra rei ou re. Essa letra nós chamamos de het ou reit, como alguns dizem. Essa letra ela também vai ser transliterada pelo H, só que aqui nós temos que tomar um cuidado um pouco maior. O H do re ou do rei, ele não possui um pontinho de baixo. Já o H do reit ou het, ele possui um pontinho de baixo. Esse pontinho é para diferenciar na transliteração esse H que equivale ao reit do H que equivale ao rei. Professor, e como vai ser a pronúncia desse reit? Lembra que nós falamos que a pronúncia do re é como se fosse o H em house do inglês? No caso agora desse reit é um R um pouco mais forte, bem escarrado mesmo. Nós poderíamos pegar, por exemplo, o nome próprio Julio no inglês, no espanhol, que soa como se fosse um puxar pela garganta. Esse Julio é diferente do house. Então, no caso da consoante reit, é um H que a gente chama de fortemente aspirado. E no caso da consoante re ou rei, que estudamos na aula passada, é levemente aspirado. Tem um significado, professor, quando nós falamos sobre esse reit, também vai ter um significado. O significado aqui mais próximo é o significado, a palavra reit significa cerca. E se formos dar sequência ao valor numérico de cada uma das consoantes, se o Zayin era 7, o reit vai ser o número 8. Então esse é o valor numérico dele. Tem uma palavra para nós falarmos sobre
o hate. Então, eu trouxe uma palavra que é uma palavra bem diferente. Essa palavra significa dedicação, mas também é uma palavra que dá nome a uma festa ou a um conjunto de festas que ocorrem em Israel, que é, alguns falam, Hanukkah. Escrevem como se tivesse um CH, mas é Hanukkah sem o CH. O correto na transliteração é esse, é um Hanukkah com H. Esse H com um pontinho embaixo para diferenciar do H da transliteração do rei. Então, Hanukkah, que é dedicação, a famosa festa da dedicação que ocorre em Israel. Vamos agora para a próxima letra, vai aparecer para vocês aí na tela também. Essa letra é a letra que nós chamamos de Tet. Não confunda com o Het. Tem o Het e tem o Tet. E ainda tem uma outra que é o Tal, que nós vamos estudar lá na frente, que também tem o mesmo som do Tet, que é o som de T, e a transliteração é igualzinho. Qual vai ser a diferença? No caso dessa consoante, o Tet, que equivale ao nosso T no português, quando eu for fazer a transliteração para o português, vai um pontinho de baixo, para diferenciar do Tal, que é a outra consoante que nós vamos estudar. Essa consoante é uma consoante que aparece muitas vezes nas escrituras e é importante nós sabermos diferenciá-la da outra consoante que também equivale ao T. Observem essa palavra que vai aparecer aí para vocês. Se vocês observarem, eu quis trazer uma palavra, que é uma palavra composta, porque aí vai servir tanto para a letra que nós vamos falar, uma das letras que nós ainda vamos falar, que é o Lamed, a última letra, assim como vai servir para falar sobre o Tet. Se você observar, tem uma coisa interessante. Esse Laila Tov é uma saudação que no hebraico significa bom dia. A princípio eu vou falar só sobre o Tov e depois eu vou retomar a falar sobre o Laila quando formos falar da consoante Lamed. O Tov significa bom ou boa, mas a maioria das vezes a tradução é bom. Bom como um adjetivo, então é para dar uma qualidade a um determinado sujeito. Esse é o objetivo do uso do Tov dentro de uma frase, dentro de uma sentença na língua hebraica. Eu acabei esquecendo de falar, eu falei dos outros, acabei esquecendo de falar desse. Quando nós falamos do Tet, a palavra Tet, que nomeia essa consoante, o significado ele é um pouco confuso. Alguns falam que é cobra, outros falam que não tem esse significado que é abordado pela maioria dos gramáticos. Vamos para a próxima consoante, Yud. Yud vai aparecer para vocês aí na tela. Acredito eu que vocês já estão, se vocês estão acompanhando todas as aulas, que vocês já estão familiarizados com essa consoante. Nós até falamos que ela é uma das consoantes vocálicas, que ela vai muitas vezes ser transliterada pelo I, quando ela tiver o objetivo de vogal, mas também ela vai ser transliterada pelo E. Por isso que existe o que nós chamamos de Hirik Yud, e por isso que existe o que nós chamamos de Tserei Yud. Porque existe a vogal, o Yud, que é a consoante vocálica, junto com o Hirik, que equivale à vogal I, e existe junto com o Tsere, que equivale à vogal E. Qual é a palavra que nós preparamos para essa aula, para falar sobre o Yud? Eu preparei uma palavra especial, observem essa palavra que vai aparecer aí para vocês. Essa palavra, se você é interessado pelo estudo da língua hebraica, ou mesmo pelo estudo do Antigo Testamento, com certeza você já viu essa palavra, que na verdade é o que a gente chama de tetragrama, que é o nome próprio de Deus. Professor, qual a pronúncia desse nome? Observem que eu não quis nem trazer o nome com as vogais. E aí tem um objetivo. Como nós aprendemos nas aulas anteriores, os sinais massoréticos não existem na Bíblia original, eles foram criados pelos massoretas para dar uma vocalização e também para que aquela língua que era oral ela se tornasse uma língua escrita, uma língua mais facilmente falada e entendida por um povo que há muitos anos não falava aquele idioma. Mas não existem sinais massoréticos no texto primeiro que foi escrito no hebraico. Então, quando nós falamos desse tetragrama, você vai observar que a primeira consoante que aparece aí é o Yud, e depois nós vamos ter
um Rê, aprendemos o Rê na aula passada, nós vamos ter um Vav, que é famoso, né? Falamos também que é uma consoante vocálica, e de novo um Rê. Isso é o que nós sabemos. Agora, quanto à vocalização, é um pouco difícil de dizer. Fica como, para essa aula, apenas como o nome próprio de Deus. Alguns vão dizer o nome impronunciável de Deus, mas em aulas mais à frente vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu esqueci de dizer o significado do Yud, dessa palavra que dá nome à consoante Yud. Alguns colocam como mão. E aí já tem uma observação para a próxima consoante, que é a consoante Kaf e Raf. Kaf quando tiver um pontinho dentro, eu vou falar sobre isso, e Raf quando não tiver, porque ela também tem um significado próximo de mão. Mas os estudiosos mais antigos da língua hebraica, eles vão falar que é um significado de mão curva ou de palma das mãos, e não mão propriamente, como é o caso do Yud. Como falamos sobre ela, vai aparecer para vocês essa consoante, que é a consoante Kaf. Essa consoante também precisamos observar bastante, porque tem a mesma questão, a mesma característica da consoante que estudamos na aula passada, que é o Beit. Lembrem-se que quando tiver o pontinho dentro, que nós chamamos de Dagesh Lene, vai ser considerado como Beit. Quando não tiver o pontinho dentro, vai ser considerado como Veit. No caso dessa consoante, quando tiver o pontinho dentro, vai ser considerado como Kaf. E quando não tiver o pontinho dentro, vai ser considerado como Raf. Raf mesmo, como se fosse os dois R's. Para quem gosta de estudo de línguas, os dois R's lá do alemão. Professor, o significado dessa palavra Kaf, como eu disse, o significado dessa palavra Kaf vai ser palma ou mão, mas mais uma mão curva. Por isso que eu prefiro utilizar o termo que é o termo palma. Vamos falar agora de uma palavra que eu separei com essa consoante. Com essa consoante eu separei a própria palavra Kaf, que tem o significado, como eu disse, de mão, curva ou de palma, que é para a gente lembrar que essas consoantes, como eu estou falando ao longo dessas duas aulas, elas têm um significado de um determinado substantivo a maioria das vezes. Vamos para a última palavra para fecharmos a nossa aula de hoje, a última letra, a última consoante para fecharmos a nossa aula de hoje. A última consoante vai aparecer aí para vocês, é a consoante Lamed. Essa consoante Lamed equivale ao nosso L no português. E é importante a gente frisar o seguinte, essa consoante Lamed, ela no português, a maioria das vezes, quando ela for traduzida, ela vai ser traduzida como L, mas nós temos que tomar cuidado com algumas regras gramaticais que nós vamos estudar mais à frente, que pode ter um outro significado também, mas eu deixo isso para as aulas subsequentes, para as próximas aulas. Eu esqueci de falar, puxando um pouquinho aqui, quando nós vamos transliterar o Kaf, nós podemos transliterar, até apareceu para vocês aí na tela, mas só frisando, nós podemos transliterar como um K, ou nós podemos transliterar como um K e um H. Eu acredito que vocês vão ver nas gramáticas, nos textos, nos artigos que vocês possam estudar ou ouvir também pela internet, essas duas formas. Quando for transliterado como Raf, ele vai ser transliterado como um R. O som é de dois R's, mas ele vai ser transliterado somente como um R. Vamos agora para a próxima parte, que é falar sobre o Lamed. O Lamed também tem um significado que é aguilhão. Então a palavra Lamed, que dá nome a essa consoante, significa aguilhão. Você deve ter lembrado, se você estuda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que Paulo vai falar essa palavra. Provavelmente ele vai falar essa palavra no grego, mas essa palavra também existe no hebraico, é a palavra que nomeia a consoante Lamed. Professor, qual foi a palavra separada para Lamed? Para fechar a nossa aula, eu separei a palavra Laila. Laila é uma palavra que significa noite. Alguns também traduzem como escuridão e não está errado, porque como eu disse nas primeiras aulas, o hebraico é um idioma polissêmico, às vezes uma palavra tem vários significados diferentes. E aí tem uma curiosidade, o nome Lilith. Lilith vem do misticismo judaico ou do estudo de um trecho que a gente chama de apócrifo. Apócrifo porque ele não tem inspiração, ele foi considerado um livro sem inspiração, então é da literatura judaica, um acréscimo do livro do profeta Isaías e também de alguns livros, inclusive de alguns
comentários da Talmud. Talmud é um livro de tradição judaica onde fala sobre Lilith, como se Lilith fosse a primeira mulher criada junto com Adão. O nome de Lilith vem de Laila. Espero que vocês tenham aprendido. Eu vou deixar um quadro aí com um resumo um pouco de tudo isso que nós falamos nessa aula e aguardo vocês na próxima aula.